da Rádio Bandeirantes para falar o que ele achou do debate, quais são as percepções, o que mais te chamou a atenção no primeiro encontro entre os candidatos à presidência da República, promovido pela Band, como manda a tradição há 40 anos, hein, Schiller? Bom dia para você. Tudo bem, Pedro, Thaís, Sônia, Cláudio, nossos ouvintes. Olha, saí de lá tarde ontem, fizemos uma análise bastante extensa ali no Canal Livre e tal. Olha, debate, eu diria assim, um debate obviamente super bem organizado, uma enorme audiência, acho que vai ter um impacto muito grande na eleição, acho que é um debate que pauta em grande medida essa campanha, quase na reta final, já há pouco mais de um mês aí para as eleições. Agora, vamos lá, os dois candidatos principais, que é Lula e Bolsonaro, os dois foram lá para cumprir uma tática, muito, na minha visão, muito claramente definida, e cumpriram, com alguns deslizes, Quer dizer, Lula foi para o debate, na minha impressão, para empatar. Quer dizer, ele avalia que foi bem nas entrevistas aí na semana passada, está liderando pesquisas, né, no agregado e tal. Então a ideia do Lula, claramente no debate ontem, era fazer um perfil baixo, no sentido atacar pouco, buscar algumas conciliações. Quer dizer, mesmo quando ele foi fortemente, duramente atacado pelo Bolsonaro no primeiro bloco, né, com o tema da corrupção, que é um tema obviamente mais sensível para o Lula, ele não faz uma resposta. Ele poderia ter dito, olha, mas o senhor também tem no seu governo, poderia ter falado lá de todas as questões aí que envolve o Bolsonaro, eventualmente, ele poderia ter falado do orçamento secreto, das rachadinhas, enfim. Aí marketing, obviamente, tem um arsenal grande, mas ele não fez isso, ele fez uma defesa quase técnica do seu governo, então ele optou por um perfil mais moderado. No embate com o Ciro Gomes, ele claramente tentou um exercício ali de sedução, né? Fez uma brincadeira, disse, ó, vamos estar juntos no segundo turno. Enfim, ele fez um... E eu acho que funcionou no sentido, quer dizer, no geral. Quer dizer, ele sai do debate sem nenhuma grande perda, né? Sem ganho, evidentemente. Então ele sai com o tal do empate. Essa é a minha impressão. Quer dizer, Agora, talvez tenha faltado um pouco de ênfase, quer dizer, um pouco do tom. É muito difícil você acertar exatamente a proposta, mas claramente essa foi a estratégia do Lula. E vamos lá, é a estratégia da campanha, a estratégia de ter o Geraldo Alckmin como vice, falar para um público mais moderado, um público mais no centro político, né, o chamado eleitor mediano. Já o Bolsonaro foi para o debate totalmente na direção contrária. Ele foi para o debate para polarizar, para ser afirmativo. Quer dizer, eu acho que ele veio da experiência da semana passada, daquelas entrevistas, com a sensação de que foi muito passivo e que foi muito agredido. Ele entrou no estúdio, quer dizer, muito tenso, quer dizer, a gente estava observando a entrada, aquele primeiro momento, a postura, até a expressão facial, quer dizer, ele estava ali na guerra, ele veio para a guerra, ele veio pintado para a guerra. Então ele foi bastante agressivo, né? E por quê? Porque a estratégia do Bolsonaro é essa, quer dizer, falar mais para a sua base. Bolsonaro acredita muito que a sua base militante na internet, ela é o seu principal instrumento, ela por aí que tem um caminho para eventualmente ganhar a eleição. Então, são apostas muito diferentes entre Lula e Bolsonaro. Mas também, na minha opinião, ele cometeu alguns deslizes. O deslize básico caiu, na verdade, numa provocação feita por uma jornalista, que tem, obviamente, uma posição de oposição ao Bolsonaro conhecida, né, e conseguiu fazer, eu acho, o que pretendeu fazer, que era tirar o Bolsonaro do sério, e o candidato acho que não pode cometer um deslize desse. Conversei com muita gente sobre isso, quer dizer, então, se é verdade que a estratégia do Bolsonaro era exatamente mostrar essa ofensividade, vamos dizer assim, essa ênfase toda, mas ali, na minha opinião, quer dizer, ele cometeu um erro, né, porque Bolsonaro tem um problema que todas as pesquisas mostram com o eleitorado feminino. Todas as pesquisas mostram, não é opinião. E aí você tem uma jornalista, que é mulher, que obviamente fez uma pergunta desagradável ali, mas, bom, é um direito fazer, afinal de contas o debate era um pool, né, ela representava outra emissora, que tem uma outra visão, e aí o Bolsonaro cai, o candidato não pode cair nisso, né? Ele caiu, então eu acho que o Bolsonaro errou, a minha impressão é que ele cometeu ali um erro. Eu lembro que a gente falou várias vezes aqui, debate é muito difícil ganhar, porque todo mundo é profissional ali, são 6 candidatos, é difícil, o tempo é limitado,
mas é fácil perder. Às vezes numa frase mal colocada, num destempero, num descontrole, você pode colocar muita coisa abaixo. Obviamente que nada se decide aí definitivamente num debate como esse, mas na minha opinião, Bolsonaro ele cometeu um erro estratégico de campanha, né? E acho que esse debate, tem muita análise para fazer, mas eu vou só deixar uma frase aqui. Acho que esse debate vai pautar muito, quer dizer, a maneira como o presidente Bolsonaro saiu do debate, ele foi o único que não fez aquela entrevista rápida no final, tá? Saiu com a cara muito amarrada, com essa. Acho que ele reforçou essa visão de que o sistema é contra ele, quer dizer, que tem uma guerra. Acho que o debate ontem radicalizou a campanha. A minha impressão é que foi um debate muito duro, muito pouco voltado para programas. Vou falar a verdade, a gente fez vários apelos aqui. A Sônia, olha, quantas vezes eu vi a Sônia dizendo a Thaís, dizendo, vamos fazer a discussão de programa. Não teve isso. Talvez com exceção do Felipe Dávila, que como é um candidato que tem lá 0%, então ele foi para o debate para marcar uma posição mais conceitual, até pelo seu perfil pessoal, como um cientista político, uma formação acadêmica, etc. Então ele não polarizou com ninguém, apresentou só ideias, né? Mas foi o único, na verdade. O resto foi uma briga como a gente diz lá no Sul, uma rinha de galo, né, na verdade, esse debate. E acho que vai radicalizar muito a campanha e pode ter, inclusive, uma repercussão aí no 7 de setembro. Schiller, bom dia, parabéns aí pela análise. Nessa questão do Bolsonaro, assim, que foi de fato ele caiu numa provocação que não poderia, ninguém na posição dele, presidente da República, já experiente nisso, tal, ele não poderia cair nessa provocação, mas ele cai sempre, né? Eles não resistem a uma provocação. Mas, de outro lado, a resposta dele apesar de, com toda aquela agressividade desnecessária, atendeu o público dele, né? O que a gente observou ontem à noite nas redes sociais é que os bolsonaristas foram uma loucura, né? Com aquelas palavras agressivas que ele desferiu contra a jornalista, mas é claro que quem não gosta é quem tem ali uma postura mais de isenção, né? Alguém que está ali, os indecisos, essas pessoas todas certamente receberam muito mal aquela reação destemperada do presidente. Mas eu acho que ele se comunicou bem para o seu próprio público, né? Foi daqueles momentos que ele utilizou para, né, agregar ali a militância, a torcida dele, se jogou para a torcida dele, né, com aquele jogo. E eu tenho impressão, inclusive, eu não tive muita impressão de que ele fez aquilo porque perdeu o controle. Ao contrário, eu acho que ele é do tipo que em algum momento ele decidiu fazer isso e guardou, né? Guardou para usar no momento que ele considerasse mais adequado, e foi o que aconteceu no debate. O fato dele ter falado para a sua própria torcida não motivaria esse tipo de atitude que nós todos lamentamos? Olha, Cláudio, tu coloca, eu diria que é a questão do dia, né? Eu perguntei para muita gente que analisa, gosta de trocar ideias sobre esse tema, analisar as pesquisas e repercussão. Quer dizer, ou foi uma estratégia ou foi um destempero. A minha impressão é que foi um pouco das duas coisas. Quer dizer, ele foi para o debate pro bateu, levou, ele foi para o debate para o bateu, levou, quer dizer, para ser agressivo, para falar para a base, para não deixar nada sem resposta. Ele foi para o debate sabendo que ele seria o mais atacado, até porque é governo, até porque é uma personalidade polêmica. Obviamente, há muitos jornalistas que têm uma posição oposição sistemática ao Bolsonaro, até pessoal. Então, ele sabia que o ambiente era um pouco esse, né, em algum momento ali, né? Então, agora, isso predispõe a pessoa, eventualmente, a uma resposta mais agressiva. Então, eu acho que dentro dessa estratégia, acho que aí sim era estratégia, acho que ele passou um pouco do ponto. Essa é a minha impressão, passou do ponto, né? Então, eu estou nesse grupo aí que analisa a coisa com mais equidistância, então choca um pouco, né? Mas não é num sentido, a gente tem uma experiência de avaliação de debate, como todos aqui, né? Eu tento entender, quer dizer, você vai para um debate desse, teoricamente, para buscar um público que aí não se decidiu. Quer dizer, você vai para um debate desse, não é para agradar a sua própria base, você vai para buscar um público que está lá no eleitor mediano, mais moderado, que ainda pode mudar de voto, quer dizer.
A impressão que eu tenho é que o Bolsonaro não deu a menor bola para esse público, quer dizer, ele foi para o debate para mobilizar a sua própria base. Nesse sentido, eu concordo contigo. Realmente, as redes bolsonaristas ontem foram uma loucura com exatamente esse tipo de ataque, né? Mas aí fica a velha pergunta, nós vamos saber a repercussão disso nas pesquisas da semana, no decorrer da campanha, etc. Mas que ali a oposição ao Bolsonaro conseguiu, olha, uma imagem para ser trabalhada durante a campanha inteira, né? Não tenho dúvida. E você tem razão, né? Porque os dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro, um jogando na retranca, o outro partindo para o ataque, né? Aquelas armadilhas, né? Que sempre colocam na frente do Bolsonaro, e ele não teve, enfim, ele cai, né? Ele é irritadiço, ele ficou bem nervoso na hora. E o Lula também, quando perguntado sobre corrupção, preferiu aguardar e deixar para que os outros três, né, batessem aí nas vitrines, né, nas vidraças, como a gente pode dizer. Mas, Schiller, lembra que a gente falou sobre a proposta econômica dos candidatos? Proposta econômica que é bom nada ainda, né? Olha, boa questão. Teve ali algumas coisas muito estranhas, né, Sônia? Vamos brincar um pouquinho aqui, né? A proposta de isentar o IR, imposto de renda dos professores, feito pela Soraya Tronic. Cara, eu sou professor, acho ótimo se isentar o imposto de renda, mas não faz absolutamente nenhum sentido, né? Aliás, o nosso querido Rodolfo Schneider, ele fez a pergunta, onde é que vai sair o dinheiro para fazer um negócio desse, né? Não o imposto de renda, ele falou do Auxílio Brasil. Todo mundo está prometendo manter os R$600. Para manter os R$600 vai custar, sei lá, mais 100 bilhões na conta, tem teto de gastos, né? De onde é que tira o dinheiro? Viu uma matéria do IBRE, da FGV, mostrando que com todas as isenções que foram dadas, desonerações, e etc., compensações que o governo federal está dando para os estados, mais o Auxílio Brasil de R$600, nós já estamos falando mais de 400 bilhões de furo de caixa para o ano que vem. E nenhum candidato parece estar muito preocupado com isso, né? Então, acho que ali teve muita proposta que não faz sentido nenhum. Acho que hoje também, quando a Simone Tebet faz aquela acusação reiterada que ela fez várias vezes ontem, cabe ao jornalismo perguntar qual é a evidência que ela tem, porque ela diz o tempo inteiro que houve corrupção na compra das vacinas. Olha, teve uma investigação sobre isso, foi arquivada pela ministra Rosa Weber, não foi arquivada pela Procuradora-Geral, foi arquivada pelo Supremo Tribunal Federal, e ela continua insistindo que houve corrupção, sem apresentar nenhuma evidência, nenhuma prova, nada, absolutamente nada. Então cabe, na minha opinião, ao jornalista também perguntar essas duas coisas, né? Isentar o imposto de renda dos professores, por que não isenta das faxineiras, por que não isenta dos motoristas de ônibus, por que não isenta dos trabalhadores do comércio, que estão nos assistindo, nos ouvindo agora, vai ser isentado dos professores, que, olha, minha categoria. E essa acusação. Então, acho que não teve muito. Só o Felipe Dávila, que realmente, como ele é preparado para isso, ele comanda há muitos anos um centro de política pública, de análise de política pública, ele conhece muito esse campo e realmente ele foi para o debate para falar de projetos, ideias, etc. Ele pautou por isso. Mas não foi um debate baseado em propostas, olha, foi um debate muito duro, feito, eu diria assim, na epiderme da política, na mesquinharia, aquele debate, aquele momento entre o Ciro Gomes e o Bolsonaro, onde um disse que o Ciro disse para a mulher que o papel dela era dormir com ele, e o Ciro disse para o Bolsonaro que ele disse que fraquejou quando teve a filha, depois o Ciro disse que ele corrompeu as ex-mulheres, corrompeu os filhos. Bom, eu achei um dos piores momentos, olha, da história dos debates que eu vi, um momento de muito baixo nível, assim, que desmerece candidatos à presidência da República. Então, lamento, não foi nesse debate que foi pautado aí por ideias para o país. Nesse sentido, eu acho que é para a gente fazer uma reflexão aí sobre isso. Fernando Schiller está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Ao longo da semana vai ter mais repercussão, porque o debate vai repercutindo, né, Schiller? Um abraço para você, até a próxima. Boa semana, grande abraço.